E aí galerinha, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre radiciação. Vai ser uma revisão, beleza. Confira aí. Então, a radiciação, a gente sabe que é a operação inversa da potenciação, né? Então, se nós tivermos uma radiciação como essa que está escrita aqui, a raiz enésima de A igual a B. Isso vai ser verdadeiro se a gente pegar B e elevar a N. Se o resultado for igual a A, aí o que está escrito aqui é uma radiciação. Numa radiciação, a gente tem os termos, né, da radiciação. Nós temos o resultado da radiciação, que é chamado de raiz. Nós temos o radicando. Nós temos o índice. E o sinal da radiciação, que é chamado de radical. Certo? Nós não podemos esquecer também que numa radiciação, o radicando ele tem um expoente, né? Tá certo? Ele tem um expoente. Ok? Um expoente. Tá bom? Vamos seguir. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A raiz quadrada de 100 é igual a 10, né? Por que a raiz quadrada de 100 é igual a 10? Porque se nós pegarmos 10 e elevar ao quadrado, a gente vai obter 10 vezes 10, não é isso? E 10 vezes 10 é igual a 100, ok? A raiz quadrada de 0,25 vai ser igual a 0,5. Por quê? Porque se nós pegarmos 0,5 e elevar ao quadrado, a gente vai obter 0,5 que multiplica 0,5. E 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. Ok? Então perceba, esse número é igual a esse. Tudo bem? A raiz cúbica de 8 vai ser igual a quanto? A 2. Por quê? Se nós pegarmos o 2 e elevar ao cubo, a gente vai obter 2, que multiplica 2, que multiplica 2 novamente, e mais uma vez, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, né? Então aqui a raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8, não é isso? E esse número é igual a esse. Ok? A raiz quarta de 81 vai ser igual a quanto? A 3. Por que 3? Porque se nós pegarmos 3 e elevar a quarta potência, a gente vai ter aqui 3, que multiplica 3 quantas vezes? 4 vezes, né? Então, aqui 2, 3, 4. Ok? 3 vezes 3 é 9. Aqui também vai ser 9. E 9 vezes 9 é igual a quanto? A 81. Então, perceba, esse número ele é igual
a esse. Então, a raiz quarta de 81 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3. A gente vai relembrar as regras de sinais, né? Por que a gente vai relembrar as regras de sinais? Porque a gente pode ter também raiz, né, de número negativo, né? E aí a gente precisa saber de alguns critérios. Mais multiplicado por mais vai ser igual a quanto? Ou melhor, vai ser igual a quem? A mais, né? Menos multiplicado por menos vai ser igual a mais também, ok? Mais multiplicado por menos vai ser igual a menos. E menos multiplicado por mais também vai ser igual a menos. Com isso, a gente tira o seguinte, ó. Toda vez que a gente for multiplicar, né, mais por mais ou menos por menos, o resultado vai ser mais, né? Então, sinais iguais, mais. Sinais diferentes, ó, mais por menos ou menos por mais, o resultado vai ser menos. Tudo bem? Vejamos agora algumas raízes com o radicando negativo. Então, nós temos aqui a raiz cúbica de menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 2. Por que igual a menos 2? Porque se nós pegarmos menos 2 e elevar ao cubo, a gente vai obter menos 2 multiplicado por ele, quantas vezes? 3 vezes, né? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. E aqui a gente vai, como é uma multiplicação, a gente tem que aplicar a regra de sinais. Ó. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Né? Então, perceba. Menos 8, menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 vai ser igual a menos 2. A raiz quinta de menos 1/32. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos meio. Por quê? Porque se nós pegarmos menos meio e elevar a quinta potência, a gente vai ter meio, né, multiplicado por ele quantas vezes? 5 vezes, né? 2, 3, 4, 2, né? 2 e 2. Aqui a gente tem a multiplicação, né, de uma fração. Multiplica numerador entre si e denominador também entre si. Ok? Então, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, e se a gente continuar multiplicando por 1, o resultado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Tá certo? 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ok? Então, aqui, 32. Como é uma multiplicação, a gente tem que aplicar a regra de sinais. Ó. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Menos por menos, mais. Mais por menos. Cadê o menos? Vai dar menos. Não. Ok? Então, a raiz quinta de menos 1/32 é igual a menos meio. Ok? Aqui nós temos a raiz quadrada de menos 25. A gente pode, ou melhor, os desatentos, eles vão achar que a raiz quadrada de menos 25 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 5, porque a raiz quadrada de 25 é 5, então a raiz quadrada de menos 25 vai ser menos 5, né? Vamos ver se isso aqui é verdadeiro.
Se a gente pegar menos 5 e elevar ao quadrado, a gente vai obter menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5 é 25. Mas menos por menos é o quê? Mais, né? Então esse número aqui, ó, ele é diferente desse. Tudo bem? Então a raiz quadrada de menos 25 não é menos 5. Melhor, a raiz quadrada de menos 25 não existe, né, na matemática. Portanto, não somente uma raiz quadrada, né? Quando nós temos um radicando negativo, se o expoente for par, essa radiciação ela não vai existir, ok? Porque quando a gente sair multiplicando, fazendo a regra de sinais, o número ou o sinal vai ser positivo. Agora, cuidado para não achar que menos a raiz quadrada de 25 não vai existir, né? Porque ó, esse sinal, ó, o sinal de menos, ele está fora, né, do radical, ok? Então, como resposta aqui, a gente vai ter o que? A gente vai ter menos 5, que a gente vai ter algumas propriedades. Então, vamos lá. Quando o índice e o expoente do radicando são iguais, então a gente tem aqui, ó, a raiz enésima de A elevado a N. Então, isso daqui é a mesma coisa que A, vou trocar aqui a canetinha, aqui é a mesma coisa que A elevado a N sobre N, certo? N dividido para N é igual a 1, então aqui a gente vai ter A elevado a 1, não é? A elevado a 1. E toda potência com o expoente 1, o resultado é igual à própria base. Então, A elevado a 1 vai ser igual a A. Aqui a gente vai ter a raiz cúbica de 6 elevado a 3. Né? Então, a gente vai ter 6 elevado a 3 sobre 3. 3 dividido para 3 é igual a quanto? É igual a 1, né? Então, 6 elevado a 1. E 6 elevado a 1 é igual a quanto? 6. Ah, professor, então quer dizer que numa radiciação, quando o índice e o expoente do radicando forem iguais, a gente já pode, por dedução, cancelar esse índice com o expoente? Sim, né? Então, aqui a gente tinha a raiz quarta de 8 elevado a 4, né? O resultado vai ser igual a quanto? O resultado vai ser igual a 8. Aqui a gente tem quando o índice e o expoente do radicando são diferentes. Então, veja aqui, ó. Índice N, expoente do radicando M. Então, aqui a gente pode escrever da seguinte maneira: N, a gente pode multiplicar, não é? Vamos multiplicar por 2, por exemplo. E aqui A elevado a M vezes 2, certo? Então, fazendo a multiplicação, a gente vai ter 2N e aqui 2M. Ok? Então, esse radicando aqui, esse radical, ele é igual a esse. Ok? A gente pode tanto multiplicar quanto dividir, né? Então, nesse segundo exemplo, vamos dividir agora. Então, N dividido para 2 e M dividido
para 2. Certo? Então, esse radical aqui, ele é igual a esse. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, nós temos aqui a raiz quarta de n elevado a 5. Vamos multiplicar primeiro, né? Então, multiplicado por 2. Lembrando que a gente pode multiplicar por qualquer número, tá certo? Desde que esse número ele seja igual, ok? Então, a gente vai obter aqui 4 vezes 2 é igual a 8 e 5 vezes 2 é igual a 10. Então, aqui a gente tem a oitava raiz de 9 elevado a 10. Então, esse radical ele é igual a esse. Tudo bem? Vamos para esse outro exemplo. Que a gente tem a raiz quarta de 8 elevado a 6. Vamos dividir agora. Dividir por 2. Porque a divisão, para a gente obter aqui um radical igual a esse, né, tem que ser divisível, né? Então, 4 é divisível por 2 e 6 também é divisível por 2. Então, 6 dividido para 2. E a gente vai obter como resposta a raiz quadrada de 8 elevado a 6 dividido para 6 dividido para 2, 3. Então, esse radical ele é igual a esse. Tudo bem? Na sequência, quando o radicando é um produto ou um quociente. Então, a gente tem aqui a raiz enésima de A vezes B, né? Então, a gente pode escrever isso daqui em forma de 2 radicais. Então, aqui a gente vai obter a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Ok? Lembrando que a recíproca disso daqui, ó, ela é verdadeira. Se nós tivermos um produto de 2 radicais onde os índices são iguais, a gente pode escrever dentro de um radical só. Tudo bem? Então, o inverso aqui também é verdadeiro. Aqui a gente tem um quociente, né? A dividido para B. Então, a gente vai escrever isso daqui na forma de quê? Na forma de fração. Então, a gente vai obter a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Tá certo? Lembrando que a recíproca aqui também é verdadeira, tá certo? Se nós tivermos um quociente de duas radiciações onde os índices forem iguais, a gente pode escrever dentro de um radical só. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, tem 2 exemplos. Um com um produto e outro com um quociente. Então, a gente tem aqui a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 3. Ok? Nesse outro exemplo, a raiz quinta de 1 sobre a raiz quinta de 32. Ok? Quanto é a raiz quinta de 1? É igual a 1. E quanto é a raiz quinta de 32? 2. Não é? Então, a raiz quinta de 1/32 ela é igual a 1/2. Entendido?
E para finalizar, a gente tem essa situação. Quando o radicando é uma raiz. Então, ó, se você olhar aqui, o radicando é uma raiz. Não é isso? Então, a gente vai obter como resposta o quê? A gente vai, vai escrever essa radiciação aqui na forma de uma só raiz, né? E para isso, o que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar, ok? Vai multiplicar os índices das radiciações, tá certo? Então aqui a gente vai obter n vezes m, tá certo? E como radicando o a. Tudo bem? Então aqui a gente tem um exemplo para fechar, ó. A raiz quarta da raiz cúbica de 236. Então aqui a gente vai obter 4 vezes 3, não é isso? E aqui 236. E isso aqui vai ser igual a 4 vezes 3 é igual a 12. Então a 12ª raiz de 236. Tudo bem? Então aqui a gente finaliza a nossa revisão, tá certo? Sobre radiciação, ok? Quem gostou, deixa um like.